boa tarde a todos e todas. Bem-vindos ao evento de lançamento da cartilha de requisitos. Nós hoje estamos aqui terminando um ciclo importante do trabalho de cooperação entre a GIZ e a Secretaria Nacional de Habitação, que começou lá atrás, há mais de 3 anos, na verdade, passou por um trabalho muito intenso de elaboração, de ajuda e no apoio da elaboração da portaria de requisitos 959, e agora a gente está lançando, então, essa cartilha que explica um pouco a portaria, e a gente vai ter uma programação dinâmica aqui, algumas falas de algumas pessoas, depois uma fala mais técnica, que a gente quer mostrar também para todos de onde vieram os requisitos e de onde vieram todos esses critérios que foram inseridos na própria portaria. Para compor a mesa de abertura, agora, para dar as palavras iniciais, eu gostaria de chamar, então, aqui a tela junto comigo, a Tereza Maria Esquivano Paulino, que é diretora do Departamento de Produção Habitacional da Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério do Desenvolvimento Regional, e o Philip Hopner, coordenador de projetos da GIZ, que trabalhou ativamente também em todo esse processo. Então, eu gostaria de convidar, então, a Tereza, por favor, para dar as palavras de boas-vindas. Por favor, Tereza. Obrigada, Daniel. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom poder estar aqui no evento de lançamento da portaria de requisitos. Essa cartilha que decorre da publicação da portaria 959, né, que já foi um grande avanço no programa Casa Verde e Amarela, contou com o apoio do projeto EDUS, pessoal do LABIE, então trouxe importantes conceitos aqui para os empreendimentos habitacionais, como sustentabilidade, qualidade, conforto, eficiência energética, então que a gente entende que vai aprimorar muito os nossos futuros projetos. E a cartilha, ela vem de uma forma muito providencial aproximar a letra fria da norma ao público-alvo, né, aos principais atores, aos responsáveis pelo desenvolvimento dos novos projetos. Então, traz ilustrações, uma linguagem mais didática, simples, de dar destaque para os principais pontos. Então, será muito interessante e contribuirá muito para a elaboração dos novos projetos. Então, eu quero mais uma vez parabenizar toda a equipe técnica envolvida, o pessoal da GIZ, do LABIE, o projeto EDUS. Essa é mais uma das importantes contribuições aí dessa exitosa parceria para a política habitacional de interesse social. Então, parabéns a todos e um ótimo evento. Obrigado, Daniel. Obrigado, Tereza. Foi muito prazeroso, nos deu muita honra trabalhar junto com a CNH nesse processo. Então, para dar as palavras iniciais pelo lado da GIZ, convido o Philip Hopner, que é coordenador de projetos. Por favor, Philip. Obrigado, Daniel, e bom dia a todas e todos. Prezada Tereza Maria Paulino, diretora do Departamento de Produção Habitacional da Secretaria Nacional de Habitação. Senhoras e senhores, estamos contentes por ver a Secretaria Nacional de Habitação, juntamente com o setor privado e a sociedade civil, promovendo a evolução dos requisitos técnicos, urbanísticos e socioterritoriais para a sustentabilidade na habitação nesses últimos anos. Faz menos de 50 anos, no contexto da crise mundial do petróleo, a Alemanha começou a aumentar continuamente os requisitos de eficiência energética nos edifícios. Foi um processo de aperto gradual que visava levar os proprietários de edifícios e a indústria da construção em parceria e permitir o acompanhamento por pesquisas da academia. Hoje, temos uma crise climática global que revela a inadequada qualidade de muitos edifícios, empurra a população de baixa renda para a pobreza energética e leva a habitação social para zonas de desconforto, tanto no Brasil como também na Alemanha. Diante desses desafios, o governo alemão, através
do Ministério da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento, o BMZ, apoiou ao projeto de cooperação Eficiência Energética para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, que viemos implementando juntos durante os últimos 4 anos e cujos impactos queremos acompanhar e fortalecer nos próximos anos. O novo governo, que acaba de se formar na Alemanha, fará esforços ainda maiores para combater a mudança climática através da transformação econômica e da coesão social. Estas dimensões da sustentabilidade serão ainda mais consistentemente exigidas de nossa cooperação internacional. É evidente que mais qualidade ambiental na habitação pode ter um preço maior, mas a falta de qualidade custa mais caro a longo do prazo. E não devemos continuar a sobrecarregar as futuras gerações nem comprometer aos moradores com estes custos. Estamos unidos pelo desafio que devemos alcançar grandes impactos com os recursos limitados que temos. Assim, a nova portaria de requisitos para o novo programa habitacional Casa Verde e Amarela já é bem-sucedida, pois tem o potencial de promover impactos estruturalmente sustentáveis. A integração de novos requisitos de eficiência energética nos regulamentos do programa tem o potencial de impulsionar toda a cadeia de construção e auxiliar o setor a se tornar mais competitivo. Precisamos unir esforços para aproveitar programas de investimentos e alavancar a recuperação econômica com sabedoria, combatendo a pandemia e a crise climática ao mesmo tempo. Mas somente se comunicarmos bem o progresso, podemos levar junto a sociedade e assim aumentar o impacto. Isto continua hoje com a publicação da cartilha da portaria, que apresenta os novos requisitos de uma forma simples e compreensível, tornando mais acessíveis e facilitando a implementação para um público mais amplo. Através de projetos de moradia e bairros sustentáveis, podemos tornar a proteção climática tangível e concreta para as pessoas em geral. Em bons espaços, podemos sentir com todos os nossos sentidos o quanto é importante a qualidade para um ambiente saudável e produtivo. Paralelamente, para aplicar e testar esses novos requisitos na prática, um concurso entre arquitetos resultou em protótipos inovadores e adaptáveis para novos empreendimentos a serem promovidos pelo programa Casa Verde e Amarela. Implantados em diferentes locais no Brasil, estes protótipos vão demonstrar como a habitação social de boa qualidade a custo acessível pode tornar o desenvolvimento urbano mais sustentável. Agora, seria certamente interessante apoiar o Ministério do Desenvolvimento Regional no monitoramento da implementação, para que os valores de impacto relacionados ao clima possam ser mensurados e publicados. Para este fim, o projeto de cooperação desenvolveu ferramentas e preparou processos que permitem medir, regular e verificar o desempenho e os resultados continuamente. Isso é muito importante, tanto para eventuais ajustes, como para a aceitação pelos atores-chave. Gostaríamos de agradecer especialmente ao Laboratório de Eficiência Energética em Edificações da Universidade Federal de Santa Catarina pela parceria durante esta etapa do processo, que permitiu um assessoramento técnico baseado em evidências. Os estudos de custo-benefício que eles elaboraram mostram que a sustentabilidade ambiental compensa financeiramente e em conforto para os moradores. Se olharmos para o edifício durante todo o ciclo de vida, torna-se evidente que a eficiência energética na habitação social é economicamente sustentável, tanto na escala do governo
como nos bolsos das famílias de baixa renda, além de prover uma moradia mais digna para os moradores. Dessa forma, o projeto de cooperação conseguiu indicar caminhos para um futuro onde uma habitação sustentável é uma habitação ainda mais social. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Com isso, terminamos essa primeira parte de apresentação. A portaria 959, publicada esse ano pela SNH, realmente foi um marco na evolução da política habitacional brasileira. Não só pelos requisitos técnicos que ela aborda, levando em conta todas essas questões importantes que o Felipe comentou, de ciclo de vida da edificação, ou seja, como ela se comporta, o que ela demanda em termos de recurso, não só na construção, mas também em todo o seu ciclo de vida, mas também por critérios urbanísticos e socioterritoriais que foram fundamentais para avançar a política habitacional num contexto urbano, num contexto de entender a cidade e o desenvolvimento urbano paralelos à política habitacional. Então, nesse contexto, eu queria chamar, então, aqui a Andiara Campagnoni, que é a coordenadora do Departamento de Produção Habitacional, do DPH, da Secretaria Nacional de Habitação do MDR, para comentar um pouco como é que foi esse processo de construção da portaria mesma, ou seja, o que está por trás, né? A letra dura da portaria, como bem disse a Tereza, como foi todo esse processo de criação, o que tem de conteúdo na portaria, para a gente depois se debruçar um pouco no processo de fazer a cartilha, né? Ou seja, de simplificar essa linguagem. Mas antes disso, a gente precisa saber um pouco como é que foi a portaria, quais foram os valores e as iniciativas que a Secretaria quis colocar ali de inovação. Andiara, por favor. Obrigada, Daniel. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos que estão nos assistindo, de cumprimentar a Tereza, o Felipe, os professores do Laboratório de Eficiência Energética de Edificações que vão participar aqui com a gente. É um prazer estar aqui participando com vocês desse evento para o lançamento da nossa cartilha da Portaria de Requisitos. A cartilha, como já foi comentado aí na abertura, ela tem o propósito de apresentar o conteúdo da nossa Portaria de Requisitos, de trazer esse conteúdo de uma forma mais didática, ilustrada e comentada, para esclarecer a aplicação desses conceitos e também para disseminá-los. Mas antes da gente mostrar o conteúdo da cartilha, a cartilha propriamente dita, como o Daniel comentou, é importante a gente passar pelo processo de construção da portaria. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação para explicar brevemente como esse trabalho foi conduzido. Bom, para começar, então, é importante contextualizar aonde que essa iniciativa se insere. Então, eu vou falar um pouco do programa Casa Verde e Amarela. Esse programa ele foi lançado no meados do ano passado e teve sua lei sancionada no início desse ano. Como já foi amplamente divulgado, ele é um programa abrangente que se propõe a atender com diferentes linhas de atendimento nossas diversas necessidades habitacionais. Então, a lei prevê possibilidade de atendimento para enfrentar a inadequação habitacional, com ações de regularização fundiária, programas de melhoria, dentre outros, e também tem linhas de atendimento voltadas a enfrentar o déficit habitacional, para aumento de estoque de moradias, por meio de produção de novas unidades habitacionais. E dentre essas linhas de atendimento voltadas a enfrentar o déficit habitacional, a gente tem uma que é a aquisição subsidiada de imóveis em áreas urbanas, produzidas com recurso do Fundo de Arrendamento Residencial. E é dentro dessa linha de atendimento que a Portaria de Requisitos se encaixa. Essa linha, ela é voltada ao atendimento das famílias que têm renda bruta mensal de até R$2.000, majoritariamente, e atende também, em casos de exceção, até R$4.000 mensais. Essas são as famílias enquadradas no grupo urbano 1 e 2, conforme regulamentado pelo decreto que traz detalhamento sobre o programa. Então, explicando um pouquinho agora sobre como a portaria foi construída. Ela traz dois grupos de requisitos. Então, a gente tem um grupo de requisitos obrigatórios, que são aqueles que têm que ser respeitados na contratação de todos os empreendimentos dessa linha de atendimento, e esses requisitos, eles partiram de uma revisão das nossas exigências anteriores
dos programas anteriores ao Casa Verde e Amarelo. Então, ela traz inovações com relação ao que era exigido. E também conta com uma série de requisitos adicionais, que são todos novos, que vão ser utilizados para a pontuação e seleção de propostas e também para a contratação de protótipos de habitação de interesse social. Então, esses dois grupos de requisitos, eles foram apresentados em eixos. Esses eixos, eles foram organizados para trazer um enfoque na sustentabilidade de forma ampla, ambiental, social e econômica, e foram organizados, então, em inserção urbana, concepção do projeto, execução da obra e desenvolvimento socioterritorial. A nossa intenção com essa organização foi deixar claro e destacar a importância do planejamento dos empreendimentos habitacionais de forma ampla, abrangente, para além das especificações mínimas construtivas da unidade habitacional. Então, a gente quer destacar a importância de se selecionar um terreno bem inserido na malha urbana, que tenha acesso a equipamentos e serviços públicos, que otimize a infraestrutura. A gente quer destacar a importância da qualidade construtiva das unidades habitacionais e do empreendimento de forma geral. A gente traz preocupações com relação à execução da obra, ao impacto ambiental gerado, a necessidade de qualidade. E também tem um eixo de desenvolvimento socioterritorial que destaca a importância do trabalho realizado junto às famílias, com ações educativas, de geração de trabalho e renda, e de pertencimento àquela nova comunidade. Então, a gente quis destacar com essa organização esse conceito da moradia digna de forma ampla. Falando um pouquinho sobre como a portaria foi estruturada em anexos, a gente tem 2 anexos. O primeiro anexo, ele traz os objetivos e as diretrizes e traz as tabelas com os requisitos que vão ser abordados na cartilha. Mas conta também com um segundo anexo que tem um detalhamento sobre a contratação de apólices de seguro de obras. Esse é um item que está previsto no eixo 3 da execução da obra, mas por ser um tema bastante novo, ele necessitou de um detalhamento específico. A cartilha é voltada a trazer o conteúdo do anexo 1. A gente partiu da portaria 959, que foi publicada agora em maio, mas já traz também algumas alterações que estão sendo estudadas pela equipe e elas já foram incorporadas no material da cartilha. Essas alterações vão tratar principalmente do segundo anexo do seguro de obras, então são questões bastante pontuais, mas a gente já abordou na cartilha. E esse fluxograma, ele é só para exemplificar como que esses itens foram organizados, agrupados por categorias. Então, falando um pouco de quais foram esses aprimoramentos, a gente não tem a pretensão aqui de falar sobre todos os requisitos, a portaria ela é bastante extensa, mas a gente vai trazer alguns pontos de destaque. Então, vamos lá. Para os requisitos obrigatórios, a gente prevê a utilização de critérios de inserção urbana mais rigorosos. Está sendo estudada a necessidade de uma doação obrigatória de terreno ou de aporte de contrapartida pelo ente público. Então, nessa portaria específica de seleção, a gente vai fazer referência a esses itens de inserção urbana para estimular os terrenos que sejam melhor inseridos. A gente tem também aprimoramentos com relação à concepção do projeto. Agora é obrigatória a instalação de um sistema alternativo de geração de energia em todas as regiões do país e todas as tipologias, sendo opcional os SAIs no unifamiliar nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A gente prevê também um aumento da capacidade de geração de energia elétrica do sistema fotovoltaico, que passa de 800 kWh para 1.200 kWh. A gente prevê também a necessidade de pontos para instalação futura de ar-condicionado nas zonas bioclimáticas 7 e 8, que são aquelas mais quentes, né? E a gente estimula a adoção de estratégias passivas, mas a gente sabe também que em algumas regiões, muitas vezes, é necessário adotar resfriamento. Então, a previsão desses pontos visa garantir segurança para as famílias futuramente, se for necessária a instalação de um ar-condicionado, para não sobrecarregar o sistema elétrico. E a gente incorporou também outras várias melhorias nas especificações mínimas pontuais, mas aqui, de novo, estamos trazendo só os destaques,
E um destaque muito importante que entra agora com essa portaria é a necessidade, a obrigatoriedade da contratação de apólices de seguro de obras. Então, a gente prevê a contratação de 3 tipos de seguro, e a intenção da contratação desses seguros é garantir uma entrega célere, com qualidade desses empreendimentos, evitar paralisações de obra e custos decorrentes que podem gerar necessidade de aporte adicional. E então a gente espera que realmente traga um impacto bastante positivo essa obrigatoriedade que foi adotada para a execução da obra. E também estudamos novas ações de trabalho social, inserção de educação financeira, antecipação da indicação de demanda, mas esses pontos, eles são mencionados, mas eles vão ser regulamentados por uma portaria específica que vai tratar sobre o trabalho social e indicação de demanda, mas já são mencionados aqui. E aí, falando dos requisitos adicionais, trazendo os principais pontos de destaque, a gente tem aquela série de exigências para a inserção urbana, com relação a distâncias de escola, creches, UBS, distâncias de acesso ao transporte público, previsão de infraestrutura prévia no terreno. Na concepção de projeto, a gente também quer estimular diversidade morfológica para trazer variação da tipologia do empreendimento, que comumente são bastante padronizados. A gente quer estimular também a adoção de área comercial nas edificações multifamiliares, com a intenção de reverter o recurso que for arrecadado para redução de custos condominiais para as famílias. Estimulamos também a adoção de métodos construtivos limpos e rápidos, como steel frame ou wood frame, aproveitamento de águas pluviais e águas cinzas. Adotamos nessa portaria valores de absortância, transmitância e capacidade térmica dos materiais com relação à cobertura e vedação externa. Esses valores, eles são fruto do estudo que foi realizado em parceria com o Laboratório de Eficiência Energética e o Projeto EDOS, que vai ser apresentado daqui a pouco. Nós queremos também incentivar a simulação de conforto térmico dessas unidades habitacionais, certificação futura para demonstrar a qualidade dessas unidades, o desempenho delas. Com relação a eixo de execução de obra, a gente traz requisitos para cálculo das emissões de carbono, avaliação do ciclo de vida, a importância da reciclagem do resíduo da construção. Estimulamos também a utilização do BIM. E, por fim, falando um pouquinho do desenvolvimento socioterritorial, a gente estimula a adoção de ações complementares ao trabalho social que já é obrigatório. Então, a gente sugere ações de empreendedorismo feminino, intervenções culturais voltadas aos jovens, moeda social, dentre outros. E, bom, pessoal, foi bastante rápido e resumido, mas a intenção era demonstrar como que esse conteúdo foi elaborado. Essa portaria é resultado de um trabalho de meses, envolveu muita gente, discussões com a equipe do Departamento de Produção Habitacional, com a equipe do PBQPH, envolveu atores externos, a gente discutiu com o setor, com empresas, a gente teve insumo dos estudos aí da academia, do Laboratório de Eficiência Energética de Edificações, e a gente espera que essas inovações que a gente traz no normativo, elas possam se refletir futuramente no resultado dos empreendimentos habitacionais que a gente vai contratar. E é o resultado do amadurecimento das nossas discussões com relação ao tema. Então, agora, a gente vai falar um pouco da cartilha, que resultou desse processo todo de evolução normativa, e eu vou devolver a palavra, então, para o Daniel. Obrigado, Andiara. Muito bom ver o processo todo, né? Esses itens todos novos que a cartilha abraçou, que a cartilha tem agora incluído, a normativa nova, né, do programa, e toda a evolução que se pretende, de fato, relevante, que tem um impacto real, ela tem um lado disruptivo, ou seja, ela traz uma série de novas situações que muitas vezes um status quo não está acostumado a dar um passo a mais, e obviamente a cartilha não é diferente.
Por outro lado, o próprio governo, o próprio setor público serviu e serve até hoje, de um indutor de inovação tecnológica no setor da construção. Então, essa lógica de experimentar com critérios obrigatórios e critérios adicionais, né, serve um pouco para testar o próprio mercado, para começar a fazer uma divulgação e acostumar o mercado a dar esse passo de pouco a pouco. Porque não adianta a gente também querer fazer um salto normativo muito grande se o próprio setor não está preparado para ele. Então, acho que essa lógica é muito bem-vinda, e ao mesmo tempo a gente tem, como o Felipe comentou lá no início, os protótipos, né, vindos do concurso de arquitetura, que já estão trabalhando com alguns desses itens adicionais como obrigatórios, justamente para testar como é que a gente pode cada vez mais estar aperfeiçoando, cada vez mais evoluindo a própria normativa. Bom, vamos então entrar. Eu vou compartilhar aqui minha tela. A gente entra um pouquinho na cartilha, a gente quer mostrar rapidamente como ela está desenvolvida, né? É um livretinho de 60 e poucas páginas, 64 páginas, se não me engano, e a gente quer passá-la aqui rapidamente para vocês verem como é que ela ficou organizada, uma vez que o conteúdo a Andiara já falou um pouquinho, né? Então, depois da capa, uma ficha técnica, apresentação, no sumário, a gente fez essa diferenciação por cores, né, dos 4 eixos fundamentais da cartilha, da portaria, que a Andiara comentou. Então, fica fácil de você achar o que é inserção urbana, o que é concepção de projeto, execução de obra e desenvolvimento socioterritorial, pela cor. Então, você já pode abrir a cartilha no meio, você já sabe em qual dos eixos você já está. Temos também uma lógica, assim, a cartilha, como já foi falado, ela traz a portaria, desculpe, ela traz uma série de termos e de referências que pode não ser muito conhecido de todo o público-alvo, né? Lembrando que a portaria vai ser de uso de quem vai tocar, em última instância, a política habitacional, ou seja, os entes públicos locais, prefeituras dos mais diversos níveis de capacitação, né? Prefeituras com um corpo técnico muito forte, mas, ao mesmo tempo, localidades muito menores, com um corpo institucional não tão forte assim, construtoras também dos mais diferentes níveis. A gente sabe que tem construtoras gigantescas que atuam no setor de habitação e interesse social, mas também tem construtoras locais, menores, muitas vezes familiares, que atuam numa lógica muito regional da política habitacional, né? Então, para abarcar todo esse tipo de público-alvo, a gente fez aqui vocês devem estar vendo aqui o Zoom, espero, ou seja, alguns temas que a gente julgou na equipe relevante de aumentarem a explicação, por exemplo, aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma breve explicação sobre isso, Saiba Mais, você pode conhecer um pouco melhor sobre esses temas que podem não ser, às vezes, tão familiares para outras pessoas, né? Então, a cartilha segue explicando aqui. Aqui temos o mesmo fluxograma que a Andiara já mostrou antes, e uma parte importante que eu queria aqui que a Andiara complementasse, disso que a gente estava justamente falando desses requisitos obrigatórios e adicionais. Andiara, por favor. Obrigada, Daniel. Então, de fato, a gente quis trazer de uma forma bastante clara e de fácil percepção quais são os requisitos obrigatórios e quais são os requisitos adicionais. Então, a gente criou esse selo com cores diferenciadas para que esse conteúdo ele seja de compreensão quase imediata. E, como você bem colocou aí no início da sua fala, a gente espera que no futuro a gente possa incorporar esses requisitos adicionais como obrigatórios na medida que o setor for amadurecendo. Então, seguindo a mesma lógica da portaria, a cartilha foi apresentada em eixos, só que ela não traz apenas o texto, uma reprodução do texto que está no normativo. A gente traz comentários, ilustrações, linhas de chamada trazendo conteúdos que são complementares para destacar a importância da adoção desses requisitos, o porquê a gente está incorporando esse conteúdo no normativo. Então, esse é o nosso objetivo. Esse conteúdo ele é voltado aos atores que são relacionados com a execução da política, mas também a gente espera que seja incorporado pela sociedade, de uma forma geral, trazendo a importância desses temas para a habitação de interesse social, que podem ser adotadas também por políticas locais, que a gente possa disseminar esse conteúdo. Então, aqui nesse exemplo que o Daniel está mostrando, a gente tem os requisitos que foram previstos para os critérios de inserção urbana.
as distâncias dos equipamentos de serviço, com relação ao acesso ao transporte, o que é desejável e que a gente pretende utilizar no processo de seleção dos terrenos a serem doados. Passar aqui rapidamente, ó, novo capítulo, né? Muda a cor, novamente chamados, o PBQPH configura também uma parte muito importante da nova portaria, à medida que o PBQPH deve ser fortalecido na medida de conformidade, né, das empresas e dos materiais que estão sendo usados na política habitacional. A gente explica o PBQPH, desculpa, acabou de passar por uma reformulação de comunicação muito importante, ou seja, está mais fácil, está mais acessível também para o mercado entender e utilizar e se adequar ao PBQPH, está conforme ao programa. Então, a gente traz aqui também um paralelismo, né, explicando um pouco mais o programa. A própria portaria cita uma série de ABNTs, né, exigências técnicas que são importantes na hora da construtora propor e utilizar materiais. Então, tem desde né, a utilização de tintas e uma série de outras atribuições, né? A gente vai passando, estamos aqui, como vocês podem ver, no capítulo verde ainda, né, dos empreendimentos, ele fala um pouquinho de gestão de coleta, de posição de empreendimentos contíguos ou separados. Então, toda essa parte de ilustração combinado com os selos, né, obrigatórios e adicionais para facilitar justamente a leitura, né? A gente optou por ter uma abordagem contínua de obrigatórios e opcionais, ou seja, não só primeiro todos obrigatórios, depois todos opcionais, mas como a tendência, né, e a ideia é que os adicionais, né, os itens adicionais que se mostrarem factíveis tornem-se obrigatórios com o tempo. Então, em cada um dos subeixos são apresentados os dois requisitos, tanto os obrigatórios como os adicionais, né? Toda a parte de ciclofaixa e ciclovia, que é muito importante. Vamos passando aqui rapidamente, já vamos entrar aqui um pouquinho no tema do próximo bloco, né, que a gente está aqui com o pessoal do Laboratório de Eficiência Energética, que vai mostrar para a gente algumas desses critérios técnicos que a gente trouxe na parte de conforto ambiental mesmo e de desempenho termoenergético da edificação. Tem todo um estudo que a gente mais tarde vai ver mais um pouquinho, né, da edificação, todos uns temas que são muitas vezes pouco conhecidos, né, ou pouco usados por projetistas em geral, conceitos como a absortância solar. Então, a gente tem todo um estudo que a gente vai ver daqui a pouco, de como esses critérios técnicos da edificação se entraram na portaria, né? O objetivo aqui não foi, de maneira nenhuma, limitar a liberdade projetual ou a diversidade de tipologias que podem aparecer no programa de habitação de interesse social, mas limitar por unidades, por critérios, né? Não por um material, uma cor ou outra, mas sim quais são os critérios mínimos e máximos que a gente pode ter, que não encarece demasiado a obra, ao mesmo tempo garante o conforto ambiental do morador e o desempenho socioenergético da edificação. Então, por isso a gente não traz aqui materiais que podem ser usados, porque isso depende de cada construtora, de cada projetista. Mas a gente traz, sim, esses critérios técnicos que devem ser respeitados. Fala um pouquinho também de selos, fala um pouquinho do que são sistemas e componentes, das novas tecnologias que a própria CNH está querendo trazer. Andjara, talvez você pudesse comentar um pouco uma coisa que o secretário fala com bastante frequência, né? Dessa vontade da Secretaria de ser um indutor também da industrialização da construção, né? Como é que a gente tem um déficit habitacional muito grande, então como é que a gente consegue resolver o problema do déficit habitacional, ao mesmo tempo garantindo qualidade construtiva e diversidade tipológica, ou seja, é um desafio bem grande. O secretário fala bastante disso, de repente você pudesse comentar um pouquinho dessa parte. Claro, Daniel. Então, é um desafio para a gente buscar associar uma busca pela qualidade contínua e a participação das empresas nesse processo, trazendo modelos que sejam mais rápidos, que tragam menor impacto ambiental. Então, é uma discussão que permeia bastante o trabalho da equipe do PBQPH. Eles buscam sempre essa associação com o setor da construção para a gente chegar nesse resultado ótimo dessa combinação.
Eu queria aproveitar e destacar um ponto também que você comentou antes, com relação às escolhas dos materiais, as nossas sugestões por zonas bioclimáticas, que de fato a gente busca estimular, inclusive pela simulação de desempenho térmico, que o construtor fique à vontade para fazer as escolhas e fazer a sua proposta projetual, mas que ele leve em consideração o resultado, o impacto no desempenho dessas unidades. Então, é por isso que a gente busca estimular a simulação, as certificações ambientais para demonstrar o desempenho dessas unidades. E aí, nesse trecho que você está mostrando, a gente traz de forma bastante detalhada os sistemas alternativos de geração de energia, o sistema fotovoltaico, o sistema de aquecimento solar. A gente demonstra também um exemplo de instalação de cisterna para aproveitamento das águas pluviais, que a gente busca estimular, e dentre os requisitos adicionais. E com relação à execução da obra, a gente tem também bastante forte a referência aos sistemas do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, o PBQPH. A gente faz referência aos seguros, conforme a gente já comentou anteriormente, e quer demonstrar de uma forma bastante clara a nossa preocupação com o impacto da indústria da construção, os resíduos gerados, as emissões de carbono. A gente quer destacar a importância da preocupação com o ciclo de vida da construção também. Exato, aqui um pouco mais, né, falando, são conceitos que muitas vezes não estão no vocabulário do dia a dia, tanto das construtoras como dos projetistas que lidam com e que trabalham com adaptação de interesse social, né? Então, muita ênfase foi dada nessa parte de avaliação de ciclo de vida, até com mais, como petiscos também, para o pessoal do tema, para se abordar mais, se aprofundar mais no assunto, né? Que são coisas importantes. Enfim, aí eu acho que a gente convida, né? A gente aproveita aqui também para convidar, vamos colocar o link da cartilha aqui no chat, e a gente convida para o pessoal baixar a cartilha, ler tudo, se quiser, junto com a portaria, também pode fazer uma leitura combinada, mas só ler a cartilha já vai dar uma impressão bastante boa, bastante precisa do que de fato é a cartilha, né? A gente está aqui da portaria. A gente já está aqui na parte de desenvolvimento socioterritorial, uma ação muito famosa, muito cara, né? Muito querida também a toda a política habitacional, e a gente percebe muito isso no antigo faixa 1, no grupo 1 hoje em dia, são as ações de trabalho social. A gente entende como é importante isso para o sucesso de empreendimentos de HS, principalmente faixa 1, e aí chegamos no fim da cartilha, como a gente tinha comentado, vou até descompartilhar aqui a minha tela, e convidamos a todos a baixar, vamos botar o link, convidamos a todos a baixar a cartilha, dar uma lida. Angela, se você quiser umas palavras finais, antes da gente passar para o pessoal do Laboratório de Eficiência Energética. Bom, pessoal, um dos objetivos aqui que eu acho que nunca é demais destacar é a nossa preocupação em deixar claro que a qualidade, o sucesso das nossas habitações de interesse social, elas precisam de uma abordagem ampla que passa não só pelas questões construtivas, mas também com relação à inserção desses empreendimentos na cidade, para a gente garantir uma moradia digna para esse público, e destacar a importância do trabalho social, como o Daniel já colocou, porque é o que vai garantir o sucesso dos nossos programas no longo prazo. Então, é muito importante que o ente público se envolva, já faça a seleção das famílias, engaje essas famílias na apropriação e no pertencimento a esse empreendimento, porque assim a gente consegue trazer essa moradia adequada para esse público. Por fim, eu gostaria de fazer um agradecimento, agradecer aos meus colegas do Departamento de Produção Habitacional, agradecer a oportunidade de ter conduzido esse trabalho e a oportunidade de poder trabalhar com gente tão qualificada, os especialistas aí do Laboratório de Eficiência Energética. Para mim foi uma honra, aprendi muito, e é isso, pessoal, muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, Andiara. A gente, nessa parte mais técnica, né, da cartilha, a gente teve muito cuidado em tentar entender quais são, de fato, os limites e quais tipos de parâmetros
a gente poderia colocar na cartilha para que não inviabilizasse a política como um todo, porque se você aperta demais alguns parâmetros, você inviabiliza ou você torna muito caro qualquer tipo de projeto ou de construção. Então, a gente teve a felicidade de conseguir, né? O secretário Alfredo, não me canso de dizer isso também, foi um grande entusiasta e um grande apoiador dessa abordagem, né? Que todo o corpo técnico da SNH, junto com a cooperação alemã, conseguiu colocar, de trazer certos parâmetros que possam ser balizadores da qualidade, então, da habitação na sua qualidade de operação mesmo, né? Na sua qualidade de conforto e de desempenho. Só que para entender qual eram esses níveis e qual eram esses critérios importantes que a gente poderia colocar na portaria, um longuíssimo e super denso e profundo estudo teve que ser realizado. Então, eu queria já chamar aqui já para a última parte, a segunda parte mais técnica aqui do nosso painel, o pessoal do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações da Universidade Federal de Santa Catarina. Introduzo aqui o professor Roberto Lamberts, que é diretor do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações, o famoso LABE da Federal de Santa Catarina, a Ana Paula Mello, que é professora também da Federal e pesquisadora do LABE, e a Andréa Triana, que é professora e pesquisadora do LABE também. Eles vão contar um pouco mais para a gente como é que foi esse processo de extensas simulações, diferentes tipologias, várias zonas bioclimáticas, para entender até que ponto a gente poderia colocar critérios na portaria que fossem factíveis, que fossem palatáveis, que fossem viáveis para a construção de uma política habitacional que se queira mais inclusiva com mais qualidade. Então, vou chamar já o professor Roberto Lamberts para começar umas palavras iniciais e a gente daqui a pouco vai ver uma apresentação, então, do pessoal da LABE. Professor Lamberts, por favor. Bom dia. Obrigado, Daniel. É um prazer imenso para o LABE estar aqui nessa mesa, Secretaria Nacional de Habitação, a GIZ, finalizando esse importante projeto que nos deu muita satisfação de trabalhar, né? Então, basicamente, o nosso convênio, GIZ e SNH, foi uma análise de custo-benefício dos parâmetros de eficiência energética em HIS, né? Você já vem a minha apresentação, certo? Então, o que consistia esse projeto? Basicamente, a gente esteve envolvido com o desenvolvimento de 5 produtos, né? E basicamente a parte integrante do projeto de cooperação técnica e eficiência energética do desenvolvimento urbano sustentável, com foco em habitação social, também conhecido como EDUS, né? Parceria da GIZ com a Secretaria de Habitação do MDR. Né? O que consistem os 5 produtos, né? O primeiro é basicamente a estruturação do plano de trabalho, mas o segundo a gente começa a definir as unidades bases habitacionais e definição das linhas de base simuladas de desempenho térmico e energético, né? O produto 3, a gente já faz a aplicação dos parâmetros relevantes de eficiência energética nas 3 unidades bases, foram a casa unifamiliar, a casa geminada e o multifamiliar, né? E a gente já faz um estudo paramétrico de desempenho térmico e energético, né? E eu queria salientar que tudo isso já em sintonia com a nova norma de desempenho que foi lançada no início desse ano. Então, a Secretaria Nacional de Habitação fica quase que uma pioneira desenvolvendo produtos já adequados à nova norma de desempenho, né? O produto 4, a gente entra com um estudo de custos de implementação das melhorias e, claro, até para o laboratório foi uma novidade de trabalhar na questão de custos, a gente estava sempre mais ligado à questão de desenvolvimento mais ligado ao desempenho térmico por si só, né? E foi extremamente importante esse mergulho nos custos, porque, como o Daniel colocou, a gente precisa provar a viabilidade de uma política pública, né? E no produto 5, a gente tem, então, basicamente, a análise de custo-benefício dos parâmetros de eficiência energética em habitações de interesse social, que é o que a gente vai apresentar para vocês aqui. Então, esse é o produto 5, né? Que é a conclusão de todo esse trabalho, né? Basicamente, o conceito vem de construção sustentável, né? Tem que
olhar a questão holística, a gente tem que olhar todo o ciclo de vida dela, a gente não pode ficar muito focado com a visão míope só do custo da construção. Essa casa vai passar por um ciclo de vida de 50 anos, ela tem que ser mantida, operada, e depois, eventualmente, no final do ciclo de vida dela, vai ter que ser demolida, né? Então, a gente precisa considerar toda essa lógica do ciclo de vida que já é usada na normalização internacional para suportar níveis mais elevados de desempenho. O Brasil, porque, digamos assim, uma situação de país em desenvolvimento, onde tem uma demanda habitacional extremamente grande, no passado teve essa visão um pouco mais míope de que a gente precisava dar mais casas e não de tão boa qualidade. Eu acho que o que está mudando aqui é a gente entender que essas casas vão virar um passivo no futuro se a gente não tiver a análise de ciclo de vida, né? E foi isso que a gente fez nesse projeto, né? Então, a gente analisa os custos iniciais, a gente analisa os custos dos serviços, a gente analisa todo o custo de operação e até a disposição final, né? E, no fundo, a gente está preocupado com o benefício do desempenho térmico da unidade habitacional e o conforto dos usuários, né? Esse é o nosso principal foco desse produto 5, né? Então, a gente tem essas 3 tipologias que vocês veem aqui no meio: a casinha unifamiliar, a casinha geminada e o prédio multifamiliar. A gente estudou inúmeras combinações de coberturas, paredes e contato ou não com o solo, né? As coberturas também, né? E se a gente tinha assombramento ou não, quanto da janela abria para ventilar, ou seja, todos os potenciais de melhora do desempenho térmico que a nossa nova norma de desempenho valoriza, né? Ela avalia o prédio perto da situação de uso, né? Janelas abertas, ventiladas, trazendo conforto para os seus usuários, né? A gente adotou uma técnica de macrocomponente para conseguir determinar o custo no ciclo de vida energético, né, dessas estratégias de eficiência energética, e a gente aplicou esses macrocomponentes às 3 tipologias, né? Macrocomponente foi uma estratégia usada para facilitar um pouco o orçamento, visto o número de combinações que a gente tinha que lidar, né? Os resultados do produto 3, então, que foram importantes para esse produto 5 aqui, são as simulações, né? Então, a simulação é feita conforme a nova norma de desempenho, aqui em 575, que foi atualizada na parte de desempenho térmico esse ano, né? Os indicadores que a gente usa são o PHFT, que é o percentual de horas dentro de uma faixa de temperatura operativa normalmente usada nas residências, ou seja, uma faixa confortável, né, para os diferentes climas, e a carga térmica, ou seja, quando a casa está fora dessa faixa de temperaturas que eu mencionei anteriormente, a gente assume que vai ser ligado a algum sistema para trazer a casa para conforto, né? Então, existem 2 simulações, é feita uma simulação com a casa naturalmente ventilada, uma outra sem ventilação, onde a gente analisa o funcionamento. Com o produto das 2, a gente tem a avaliação de desempenho térmico com os 2 parâmetros que a nova norma de desempenho nos cobra. E a gente está sempre comparando essa casa com uma casa nas condições de referência. E a condição de referência é a condição predominante do programa habitacional do Brasil até hoje, né? Custo no ciclo de vida energético. Então, são etapas um pouco mais amplas do que aquela que a gente normalmente está acostumado a ver. Então, a gente tem a fase de pré-uso, né, o custo inicial dos materiais e mão de obra, isso aqui a gente normalmente conhece, é o que a gente considera de orçamento da construção, mas depois tem o custo previsto para eventual condicionamento ambiental, o custo previsto para iluminação e eletrodomésticos, o custo dos materiais e mão de obra para manutenção e reposição, né? Então, aqui a gente tem o custo de energia operacional, aqui o custo de manutenção. Depois do pós-uso, tem, eventualmente, o custo de desconstrução do edifício, né? Então, isso tudo está baseado na tese de doutorado da Maria Andréa Triano,
que vai falar para vocês na sequência aqui, e em custos baseados na tabela do SINAP. As cidades que a gente escolheu como representativa de cada uma das zonas bioclimáticas foi Curitiba para a Zona 1, Santa Maria para 2, Florianópolis para 3, Uberlândia para 4, Duque de Caxias para 5, Itubiara para 6, Palmas para 7 e São Luís para 8. Né? Os indicadores de desempenho analisados com base nos casos otimizados, basicamente a gente analisa, então, o custo inicial, que é o custo, digamos assim, de pré-uso, né, insumos e mão de obra. Depois a gente tem o custo operacional e, digamos assim, a necessidade ou não de operar um ar-condicionado, que aí é o custo operacional e mais manutenção, que é o uso e manutenção da casa. E depois o fim de vida, onde tem o descarte, né? Os melhores casos, então, nos indicadores foram identificados com suas estratégias de maior frequência de ocorrência, né? As três tipologias que a gente analisou, então, foi a casinha unifamiliar, com uma área de quase 40 metros quadrados, a geminada, 2 casas, 38 metros quadrados, edifícios com planta H, 4 apartamentos por andar, de 43 metros quadrados, 4 andares, né? Escolhidos pela SNH como as tipologias mais representativas da nossa realidade, e também baseado numa outra análise que a Andréa fez durante a tese de doutorado dela em consulta às Coabs brasileiras. Análise do custo-benefício, então, dos parâmetros de eficiência energética tem a seguinte metodologia. Primeiro, a gente tem que levantar a geometria, né? Levantamento dos dados. A gente usou todos os projetos em BIM, né, que facilita muito não só a simulação do elemento depois, mas também a parte de quantificação para a orçamentação, né? A gente também incorporou essa questão dos macrocomponentes, né, que tem os custos e impactos associados. Preferencialmente, a gente usou SINAP, sempre disponível, né, calculado por metro quadrado, metro cúbico do macrocomponente. E o custo de manutenção e desconstrução calculado com o valor presente líquido, né, para ter a questão da indexação cambial, né. Os resultados das simulações, então, nos dão um custo operacional, onde a gente tem basicamente a carga térmica, que pode ser dividida por uma eficiência de um sistema de condicionamento e transformado em consumo de energia, e tudo isso foi também transformado em valor presente líquido, né. Depois eu tenho o custo total no ciclo de vida energético, que é o custo inicial, manutenção e desconstrução, né? E o operacional, também calculado. E no final a gente tem os casos otimizados frente ao caso base, que são as estratégias indicadas para os casos otimizados frente aos indicadores de custo no ciclo de vida, custo inicial, custo operacional e o percentual de horas em conforto, né? Então, vejam, a gente está tentando otimizar uma casa em termos de oferecer conforto e oferecer um menor consumo de energia quando ela estiver funcionando de forma com condicionamento artificial, né? Então, é uma otimização com 2 objetivos, é mais complicado um pouquinho, mas a gente teve sucesso, vocês vão ver na sequência como é que isso funcionou, né? Então, eu passo agora a palavra para a Andréa, que vai falar um pouquinho sobre o exemplo dos resultados que a gente tem. Andréa. Obrigada, Lambert. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. Vou apresentar, então, um pouco do trabalho que fizemos com relação aos exemplos. A ideia, então, foi fazer os cálculos a partir do caso base, né, que era um caso convencional, né, com base na norma, como o Lambert falou, e chegar a casos optimizados, ou seja, esses casos onde esses 4 indicadores que estávamos olhando tivessem um melhor desempenho. Um pouco como que vocês estão vendo aqui, né, da zona bioclimática 1 para a tipologia unifamiliar, onde o caso base está indicado com o triângulo em laranja e os casos optimizados são as bolinhas em azul. E aí vocês veem o caso base e esses casos optimizados frente ao custo no ciclo de vida, IPHFT, que é a primeira
figura à esquerda, né? A do meio, que é o custo inicial versus custo operacional no ano 1, e a da direita é o custo operacional no ano 1 versus o PHFT. Então, a questão que vocês veem é que, frente a esse caso base, a gente chega a casos optimizados com um custo no ciclo de vida muito similar, né, nesse caso ali, ao caso base, mas com um custo operacional muito mais reduzido e um PHFT muito superior. Então, essa foi mais ou menos a ideia. E a ideia, então, é, por exemplo, nesta zona aqui, para essa tipologia, tem esse caso base com as propriedades mínimas, né, que são usadas, as de referência, e os casos optimizados com estes outros componentes que estariam compondo, então, esses casos que vocês veem em azul. Próximo. Bom, e como que foi, então, a obtenção desses casos optimizados? Aqui vou só mostrar esse processo de obtenção. Então, por exemplo, para a zona bioclimática 2, na tipologia multifamiliar, a gente fez muitas simulações, né, cruzando com várias dessas combinações de estratégias, e aí vocês veem, então, em função do custo no ciclo de vida, que seria o CCB, e do PHFT, né, esse percentual de horas dentro de uma faixa de temperatura operativa, como que se portam, então, o caso base e esses casos com essas estratégias de eficiência energética. Tem alguns que vão estar com um custo no ciclo de vida similar, alguns um pouco inferior e alguns superior, e com um melhor, né, um maior PHFT. Próximo. E aí depois, então, o que a gente fez é que escolhemos quais que seriam esses casos que estariam no nível superior da NBR 15575, na parte de desempenho térmico, e a partir de ali continuamos nossas análises. Próximo. A ideia, então, seria, aí foi depois verificar quais desses casos eram aqueles que tinham tanto um nível superior na 15575, na parte de desempenho térmico, quanto um custo no ciclo de vida similar ou inferior ao caso base. Isto muda em algumas tipologias, né, e em algumas zonas bioclimáticas, às vezes são muitos mais casos, às vezes são menos, então, dependendo disso, a gente estendia um pouco para poder contemplar alguns casos. Quando tínhamos suficientes casos que davam um custo no ciclo de vida igual ou inferior ao caso base, então continuamos com eles. Próximo. Daí, o próximo, este aqui, então, seriam já os casos optimizados. Então, os casos optimizados em função do custo no ciclo de vida e do PHFT. E aí, o que vocês podem ver, então, é que esse caso base, ele vai ter, então, neste caso, com um custo no ciclo de vida muito similar, o caso base tem um PHFT menor e esses casos optimizados teriam um PHFT muito superior. Então, o nosso critério de escolha foi esse. Então, não vão ser geralmente os casos que têm um maior PHFT, mas aqueles que têm essas condições. E no próximo, podemos ver também análise em função do custo inicial e do custo operacional. Então, vocês veem, por exemplo, para esta zona bioclimática e esta tipologia, que esses casos optimizados apresentam um custo inicial um pouquinho maior que o caso base, né, mas não muito grande. Esta diferença vai ser um pouco diferente dependendo da tipologia, mas tem muitos benefícios, né? Tanto o maior PHFT como um menor custo operacional. E a questão do custo no ciclo de vida, que fica mais ou menos compatível com o caso base. Uma questão é que nos custos nós incluímos somente os custos dos componentes de envoltória que estão relacionados às questões de eficiência energética. Próximo. Bom, então, o resumo disso que falei agora seria basicamente isto, né? Onde vocês vão ver nessa bolinha que está em verde clarinho, seria onde que estão identificados, então, esses casos optimizados, né? Que chegam ao final. Próximo. Bom, e aí, com isso, o que nós fizemos é que as questões, a partir desses casos que tinham um nível superior na norma de desempenho e um custo no ciclo de vida similar ou menor ao caso base, a partir dali, geralmente mais a partir daí, foram consideradas as questões da portaria, então as diretrizes da portaria para que fossem de forma um pouco mais abrangente. E
nós fizemos uma outra questão, que foi ver quais que seriam as diretrizes específicas desses casos mais optimizados. E com esses casos mais optimizados é o que a Ana vai comentar agora. Uma das questões também é que dentro da portaria, então, ela sempre tentou ser um pouco mais abrangente, né? Mas, ao mesmo tempo, vimos a questão da frequência de ocorrência, né, destes casos, então, por algumas vezes, ela também tem alguma base nos casos optimizados. Mas a ideia era que sempre a portaria fosse mais abrangente. Então, essas recomendações vão estar em função do pé direito, em função dos sistemas de cobertura, na verdade, do desempenho da cobertura, do sistema de vedação vertical, do desempenho dela, absortância máxima para envoltória, né, para paredes e coberturas, e do tipo de esquadrias que vão estar em função tanto de percentual de elementos transparentes, como do sombreamento e do fator de ventilação. Próximo. Bom, e agora vou deixar com a Ana, que ela vai explicar um pouco melhor. Obrigada. Obrigada, Andréia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui reunido e podendo compartilhar da divulgação dessa cartilha com todos vocês. Então, todo o resultado desses nossos produtos de 1 a 5 resultou aí na portaria da SNH. Próximo, por favor. Então, a portaria, como a Andréia mencionou, está trazendo valores mais abrangentes, mas como o Daniel mencionou anteriormente, o nosso objetivo não era limitar, mas permitir a viabilidade, né, da aplicação dos requisitos aí como um todo na política nacional. Trago exemplos aí de sistemas para a cobertura, né, questões obrigatórias e adicionais, como a Andiara mencionou já na cartilha da SNH. Então, dentro da portaria, este resultado todo dos nossos produtos foram vinculados em obrigatórios e adicionais e estão dentro aí da portaria 959. Próximo, por favor. A cartilha que eu vou apresentar para vocês, ela está abrangendo os casos otimizados que foram apresentados agora pela Andréia, né, com essa questão de ciclos de vida e com melhor PHFT dentro de uma temperatura, o PHFT dentro de uma temperatura estabelecida. Esta é a cara da cartilha apresentada. Próximo, por favor. Ressaltando aí um zoom na cartilha, então a gente apresenta as 8 zonas bioclimáticas na cartilha, cada uma representando uma cor específica. Dentro dessa cartilha, nós apresentamos também as questões das estratégias bioclimáticas, vinculadas com a NBR 15220, onde for abordada a questão de ventilação, sombreamento, vedações internas mais pesadas, resfriamento evaporativo e aquecimento solar da edificação. Próximo, por favor. A cartilha também apresenta as diretrizes geométricas e construtivas, as geométricas relacionadas com os elementos transparentes, abertura para ventilação, as venezianas e pé direito, e as diretrizes construtivas vinculadas com a questão de escala de transmitância e absortância térmica dos elementos construtivos selecionados. A cartilha também apresenta as tipologias analisadas, que foram a questão da unifamiliar e multifamiliar, já previamente apresentado pelo professor Lamberts na apresentação, e as questões dos ambientes que foram analisados, que foram a sala e o dormitório, são os ambientes de permanência prolongada dentro de uma edificação. Próximo, por favor. Aqui é um exemplo para vocês da ZB3 de uma tipologia unifamiliar, como a cartilha é apresentada para vocês. Né? A gente tem as questões de diretrizes geométricas, construtivas e as estratégias bioclimáticas, lembrando que cada zona bioclimática tem uma cor específica. Próximo, por favor. Com um zoom mais específico das diretrizes geométricas para que todos possam visualizar, apresentamos as questões de percentual de elementos transparentes por ambiente. O X vai me representar onde vocês, né, não devem ultrapassar, então a gente deve estar dentro dos limites estabelecidos aqui pelo resultado dos casos otimizados desse estudo. Vocês podem observar que tem questões de utilização de venezianas, diferentes ambientes de quartos e salas. Próximo, por favor. Questão de pé direito mínimo.
E as questões de sistemas construtivos, como a cobertura, o U representando a transmitância térmica da cobertura nessa zona bioclimática, né, não podendo aí ser ultrapassado no valor de 0,60, e também com relação à absortância de cobertura, a cor que deveria ser, digamos, utilizada na cobertura dessa edificação nessa zona bioclimática. Próximo, por favor. Na questão também, seguindo diretrizes construtivas com relação aos sistemas de paredes, então, novamente, a transmitância térmica e também a capacidade térmica desses elementos construtivos, assim como a absortância das paredes. Tentamos, ao máximo, deixar a cartilha de forma clara e objetiva, para que todos possam entender o resultado dos casos otimizados deste estudo realizado juntamente com a GIZ e a SNH. Próximo, por favor. Aqui um exemplo da zona bioclimática 7, vocês observam que a cor altera em relação à zona bioclimática e também as estratégias bioclimáticas relacionadas a ela, abordando também a questão de diretrizes construtivas, geométricas e as estratégias. Próximo, por favor. E aqui, alterando a questão do unifamiliar para o multifamiliar, então toda a cartilha também apresenta os limites dos casos otimizados para a questão de edificação multifamiliar. Observem aqui que o pé direito já é alterado também em relação do slide apresentado anteriormente. Próximo, por favor. Todos os produtos e todo o estudo realizado juntamente com a GIZ e com a SNH e essa cartilha desenvolvida dos casos otimizados está disponível para download. Então, vocês podem ter acesso aí à cartilha e qualquer dúvida, obviamente, a gente pode tá solucionando aí, conversando. Próximo, por favor. Gostaríamos de agradecer imensamente à SNH, ao secretário Alfredo, a Andiara, a Tereza, hoje aqui presente, à GIZ, ao Felipe e ao Daniel, pela essa parceria ao longo desse último ano. A gente sabe que foi um caminho árduo, mas muito produtivo, e a publicação dessa portaria nos deixa muito felizes. E a nossa equipe do LabE, que pôde compartilhar desse estudo e ajudou muito na questão do desenvolvimento como um todo para a finalização deste produto. Próximo, por favor. Muito obrigada e devolvo a palavra ao Daniel. Muito obrigado, Ana Paula. Obrigado, Andréia, professor Lamberts. É muito legal ver que, então, a gente tem hoje o lançamento de duas cartilhas que se complementam entre si, né? Uma cartilha diretamente ligada à portaria, e ela tem certos mandatos e restrições, uma vez que ela é uma portaria pública, né, publicada em diário oficial, ou seja, uma portaria governamental não pode induzir que uma construtora ou um projetista utilize um material ou outro. Pode sim definir os critérios e os limites, como a gente assim o fez. Mas a portaria do LabE, então, ela pega o gancho e ainda dá dicas de como, então, você adequar o seu projeto aos critérios que estão na portaria. Ou seja, ela tem já começa a apresentar um lequezinho, né, de materiais e cores, etc. Achei muito legal a setinha, tipo uma cota, né? Você pode ir até aqui, quando chegar nesse limite, aí você já não está mais enquadrado na norma, então você está na zona bioclimática quente, não vai pintar sua casa de preto, que aí não vai dar muito certo. Então, acho que é um pouco, traduzindo assim numa linguagem simples, é um pouco o que acho que foi a ideia dessas duas cartilhas que se complementam e estão aí agora à disposição para o setor todo poder usar e entender melhor o que está sendo a evolução da política habitacional brasileira, que acho que esse é o grande marco que a gente tem que celebrar aqui. Acho que chegamos então ao fim, passamos um pouquinho, 10 minutinhos aqui do que era planejado. Acho que a gente é um tema muito caro a todos nós, então a gente acaba né, se dando, se colocando muito no tema, falando bastante, porque é realmente um tema que a gente gosta muito, que a gente batalha, que a gente trabalha em prol de. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer na mesa inicial a presença da diretora Tereza, a presença do Felipe, representando a GIZ,
depois muito bem explicada, né, a portaria pela Andiara. Ela já praticou bastante a explicação dessa portaria, então ela já tá craque em saber quais são os pontos mais sensíveis para poder, numa apresentação muito curta, explicar um processo tão complexo, longo e que envolveu tantos atores como foi a própria portaria. Agradecer novamente também o LabE por essa parceria tão importante de entender o valor, né, disso para a gente e para o setor habitacional todo, se dedicar tanto nas simulações. Eu lembro que no meio da pandemia tinha fila de computador para fazer não sei quantas mil simulações que tinha que enviar para um computador em Petrópolis, porque tinha fila para simular tanta coisa, ou seja, a capacidade de memória que precisa fazer uma quantidade de simulação assim é muito grande. A gente não vê por trás o trabalho técnico, né, que isso dá. Então é muito legal que vocês toparam, fizeram isso com tanta dedicação. Então acho que nos despedimos aqui. Agradeço novamente a presença de todos. O link da portaria da CNH já está no chat. O link da cartilha do LabE a gente bota logo a seguir. E baixem as cartilhas, usem as cartilhas. Qualquer coisa estamos à disposição. Agradeço a presença de todos novamente e tenham uma boa tarde.